palavra de vida. Oferecimento Vale Dourado, mais sabor na sua vida. E agora eu converso com o pastor Antônio Fontes sobre um tema que é bastante interessante, muita gente tem dúvida, e é sobre o poder da oração. Pastor, seja bem-vindo ao programa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Alcineia. Sempre é um prazer muito grande estar aqui no seu programa e falando com os seus telespectadores. Bom, a oração, ela de fato tem poder? Alcineia, essa é uma questão que nós precisamos deixar muito clara na nossa mente. Se fala muito em poder da oração, como se a oração por si só ela tivesse poder para alterar alguma coisa na nossa vida. Nós precisamos entender que o poder está no Deus a quem nós oramos. É o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aquele a quem nós dirigimos as nossas preces, a quem nós fazemos as nossas orações, muitas vezes até orações meio que atabalhoadas. Nós estamos passando por momentos tão difíceis que não conseguimos nem sequer nos expressar da forma como gostaríamos para o nosso Deus, colocando diante dele a nossa vida, os nossos problemas, as nossas angústias. Mas o Deus que é todo-poderoso é aquele que nos ouve, é aquele que a Bíblia diz que até mesmo inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas preces. Então nós chegamos Ainda que seja uma prece assim meio, sabe, aquela coisa assim, você não sei nem como falar. Não é verdade? Né? A gente não já aconteceu com a gente? Sim. Comigo inúmeras vezes. Às vezes nós estamos acometidos de uma situação, problema, que está nos afligindo, e nós vamos orar, vamos falar com Deus, e naquele momento a gente não consegue organizar muito a nossa fala. Parece que as ideias ficam confusas. Ficam confusas, mas nós cremos que o Deus que nós cremos é aquele que ouve as nossas preces, que entende o nosso clamor, é aquele que olha para nós com um olhar de misericórdia. Então, Ele é que tem poder. É Ele que tem o poder para alterar na nossa vida aquilo que precisa ser alterado, para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, o poder propriamente não está na oração, mas está no Deus a quem nós dirigimos as nossas orações. Pastor, e quando as pessoas só buscam orar quando estão com problemas? Me parece que isso é o que mais acontece normalmente, né? As pessoas geralmente, elas recorrem a Deus no momento em que elas estão passando por uma situação difícil, por alguma aflição, por algum problema. Nós vamos entender que a oração, ela revela o grau de comunhão que nós temos com Deus. Deus está presente nas nossas vidas em todos os momentos. O certo seria nós orarmos a Deus para agradecer a Ele pelas bênçãos que têm sido derramadas na nossa vida. Chegar ao final de um dia e dizer, Senhor, olha, hoje foi um dia tão cansativo, eu trabalhei muito, suei muito a camisa, mas eu te dou graças, Senhor. Graças por ter chegado em casa, graças pelo alimento que o Senhor nos dá, graças pela paz que eu estou sentindo no meu coração, graças pelo teto que me abriga. A oração, pastor, ela é uma conversa com Deus? É uma conversa. Como nós estamos aqui conversando? Exatamente, é um diálogo que nós fazemos com Deus, mas um diálogo que pressupõe a existência da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu me dirijo a Deus em oração, crendo verdadeiramente que Ele é Deus, crendo verdadeiramente que Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que eu penso ou mesmo esteja pedindo a Ele. Qual é a grande diferença entre oração e reza? Olha, parece-nos que a reza é alguma coisa meio que repetitiva, meio que decorada. O Senhor Jesus, por exemplo, quando propôs aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, a oração dominical, o Pai Nosso que estás no céu, santificado, muitas vezes nós pensamos que simplesmente por repetir aquelas palavras de Jesus, nós estamos agradando a Ele. Na verdade, a eficácia daquela oração não está na mera repetição, mas no entendimento daquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Se nós observarmos bem aquela oração, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos... Mas eu ia até lhe perguntar, porque essa oração do Pai Nosso ela é bem profunda. Ela se divide, na verdade, em dois grandes blocos. O primeiro deles apontando para a glória de Deus, e o segundo para as necessidades humanas. Tanto que na oração do Pai Nosso, nós começamos dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Então, sempre é apontado para quê? Para Deus, para a glória de Quando Deus. ele fala, venha a nós o teu reino, significa o quê? O domínio do Senhor sobre a nossa vida. O governo É o dele sobre a governo nossa dele vida. sobre a nossa vida. Então, é ele que governa. Então, que venha a vontade dele, não a minha vontade. Depois desse primeiro bloco, vem o segundo, que abrange os nossos pedidos. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Então, vejam, são 3 pedidos, né, que abrangem as nossas necessidades mais importantes. Então, Jesus está ensinando princípios de oração aos seus discípulos, não simplesmente para que nós viéssemos a repetir. Então, voltando àquela sua pergunta, a reza me parece que está muito mais afeita, muito mais ligada a meras repetições de palavras, sem que haja uma reflexão. A oração não, é um diálogo espontâneo, é a conversa de um filho com o seu pai, de um filho que confia no pai, que sabe que o pai o ama. Então, ele vai e ele conversa, ele não precisa ensaiar, ele não precisa decorar palavras, ele apenas abre o coração para falar com aquele que ele sabe que o ama muito. Deus olha para o nosso coração, Deus olha até mesmo, Alcineia, para aquela oração que nós não conseguimos nem fazer. Às vezes nós estamos tão sufocados, a nossa angústia é tão grande, que nós não conseguimos, nós nos curvamos diante de Deus, mas nós não conseguimos proferir uma palavra. Mas Deus vai lá no nosso coração e Ele ouve. É o que nós chamamos de clamor, é o clamor dos nossos corações, né? O salmista fez isso, ele disse para o Senhor, estejam atentos, Senhor, os teus ouvidos estejam atentos aos meus clamores, não é? Deus é fantástico. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, assim, né? Eu fico impressionado, assim, como que Deus, assim, Ele é tão carinhoso com nós, que falhamos, que pecamos, que esquecemos dEle, mas Deus nos trata com tanto carinho, com tanto amor, e Ele ouve as nossas preces. Olha, adorei esse bate-papo aqui sobre o poder da oração, o que é a oração e como nós podemos nos comunicar com Deus, né? Você gostaria de deixar aí um recado, uma última fala aí para os nossos telespectadores? Eu gostaria, sim, de dizer a todos os nossos telespectadores que não deixem nunca de orar, né, Alcineia? Que nós busquemos a Deus sempre em oração, com humildade, colocando diante dEle as nossas vidas, as nossas carências, mas nunca também nos esquecendo de agradecer a Ele pelas bênçãos que Ele tem derramado nas nossas vidas. Amém. Obrigada, pastor. Obrigado. Palavra divina. Oferecimento Vale Dourado. Mais sabor na sua vida.